É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Você que está na sintonia da Rádio Fiscar 95,3, chegou o Subtexto, o programa para trazer para você, nas ondas do rádio e também do YouTube, no canal Glauco Keller, um pouco de arte, de educação, de cultura. Semanalmente, como você sabe, passam por aqui escritores, escritoras, artistas, agentes culturais, pessoas que levam até você um pouco de reflexão acerca da arte. Como eu já falei, você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar a gente em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. O entrevistado de hoje já está posicionado na nossa bancada virtual. É poeta. Eu vou mostrar para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Eu gostei muito da obra Terra Alheia. E se lança também na prosa, está aqui com a obra Carne, Suor e Sangue. Eu estou na metade, Luiz, de Carne, Suor e Sangue. Eu estou falando de Luiz Sourac Lima. Seja bem-vindo à nossa bancada virtual, a bancada virtual do programa Subtexto, Luiz. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente com você, Glauco. E é um prazer falar de literatura, falar da minha obra, conversar sobre isso, conversar sobre literatura como um todo. É sempre um prazer. Desde muito jovem eu gosto de literatura, principalmente poesia, então para mim é sempre maravilhoso falar sobre isso. Luiz, você é pernambucano, cara, e você veio aqui para o estado de São Paulo há quanto tempo? Eu sou pernambucano, verdade. Olha, nem esqueci, né? Não, eu sou pernambucano sim, eu vim para cá há uns 16 anos. Eu já perdi as contas, na verdade. É porque uma hora você para de contar. Mas eu lembro que eu tinha, um velho falando, né? Eu lembro que eu tinha uns 22 anos quando eu vim para cá, 21, 22. Hoje tenho 37 anos, então não sou bom em matemática, mais uns 15, 16. Por aí, em torno Acho de que, 15, 16 anos. acho que por aí. E você veio para estudar, Luiz? Não, a minha família veio para morar em São Paulo mesmo. Meu irmão já morava aqui há um certo tempo e aconteceu um evento trágico na minha família. Minha mãe morreu muito jovem, 40 e poucos anos, e meu pai resolveu vir para cá, né, morar em São Paulo. E aí veio meu pai, né, a família toda, mas ele não se acostumou com São Paulo muito bem e tal. Casou aqui em São Paulo e voltou para Pernambuco. E aí eu falei, ficar para lá e para cá, não quero muito essa viagem, ficar para lá e para cá, não. Aí eu resolvi ficar mesmo, estudei, fiz faculdade, trabalhei, e aí segui carreira aqui mesmo em São Paulo. E você foi fazer curso de letras. Em que momento as letras começaram a tocar o seu coração, a perceber que podia ser um caminho para você profissionalmente? Nossa, eu acho que se comparando a uma deusa da poesia brasileira, que é a Conceição Evaristo, eu comecei muito tarde, né, a escrever, não a escrever, mas a publicar, tal. Esse livro que eu publiquei, Terra Alheia, né, foi publicado em 2023. Então, eu já escrevia há muito tempo também. Eu escrevia já desde sempre, desde muito jovem, na adolescência escrevia muito, perdi muitos textos por aí jogados pela vida, mas eu comecei a pensar em publicar na faculdade. Quando entrei na faculdade, eu comecei, nossa, esse universo é para mim, eu quero publicar. E aí eu comecei a juntar essas poesias que sobraram, né, desse momento também de mudança que eu tive do Nordeste para São Paulo, e comecei a pensar num livro. Foi assim que surgiu Terra Alheia também. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual Luiz Sourac Lima. Ele é poeta, ele é escritor, é produtor cultural e acaba de lançar Carne, Suor e Sangue, seu primeiro romance em prosa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da obra e vamos falar, obviamente, das poesias do Luiz também. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, em 95,3, pode vir aqui para o YouTube acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai encontrar esse bate-papo e outras conversas da galera que passa por aqui semanalmente para falar de arte, de educação e de cultura. Ô Luiz, e quando você era criança, cara, ainda em Pernambuco, você tinha o hábito de ler, sua família
lia bastante? Você foi incentivado a ler? E a minha família é uma família muito pobre, né? Nordestina, muito pobre mesmo, a ponto de passar necessidade mesmo. Mas um ponto essencial na minha família era a educação. Então, algo muito importante foi sempre estudar. Então, minha mãe e meu pai pautavam muito isso. Não, tem que estudar, é muito importante. Então, isso foi ficando na minha cabeça, que a educação era muito importante. Eu acho que um dos primeiros leitores na minha casa fui eu. Eu lia muito, lia não, leio muito. Então, desde muito jovem, eu leio bastante. E eu comecei a minha juventude lendo Sartre, Jean-Paul Sartre, imagina, né? Aos 13, 14 anos, no Nordeste, lendo Sartre. E eu até incentivei meu irmão a ler também. Então, acho que a minha mãe e meu pai me incentivou a ler no valor da educação. Eram duas pessoas analfabetas, não sabiam ler nada, tá? Então, talvez seja por isso esse valor na educação que deram para mim e eu abracei. E aí eu sou o primeiro também a ir para a universidade, né? A cursar um curso superior, a escrever livros, a ser professor, a palestrar, a fazer cultura. Eu sou o primeiro da família. Então, esse valor que a minha família me deu sobre a educação é que me deu também chão para dizer assim, a educação é importante, eu preciso abraçá-la. Talvez como o único caminho que eu tinha para sair da miséria. Talvez seja essa a lógica mais brutal, talvez seja essa, mas é claro que eu romantizei, porque adolescente romantiza, a gente romantiza a miséria, né? De certa maneira. Mas é um pesar muito grande, mas foi por aí que eu encontrei o caminho para sair da pobreza extrema que eu tinha na minha família, né? Isso não é falar meias verdades, né? Qualquer familiar meu pode dizer a mesma coisa, sou uma pessoa muito pobre. Eu morei em casa de pau a pique, então isso é uma verdade que eu sempre falo para as pessoas e as pessoas nem sabem que é uma casa de pau a pique. Luiz, curiosamente, embora você discorra agora sobre as dificuldades, as agruras da sua infância, fome, habitação, realidade, né? Eu percebo assim, no Terra Alheia, um olhar terno, um olhar doce em relação à sua infância, em relação à sua adolescência, até com uma certa nostalgia. Como que foi a construção dessa obra, olhando para o seu passado, olhando para para a sua própria história e criando um narrador, um eu lírico em cima disso? É como eu te falei, né? A gente, quando é criança, adolescente, a gente romantiza muitas coisas, né? E eu busquei essa romantização, esse sentimento que eu tinha. E porque a família também que eu tinha, né? Que eu tenho, na verdade, ela sempre foi muito amorosa. Então, entre o amor e a necessidade, o que sobra é um sentimento bom, que alguém está te protegendo, cuidando de você, apesar da necessidade. Então, passar pela pobreza e vir para o Sudeste depois, né? Eu não vim nem em busca de melhoria, essa não foi nem a ideia, né? Minha família veio porque achou legal, vamos, né? Mas você vem, e aí, quando chego aqui no Sudeste, eu me deparo com a língua nova, uma cultura nova, pessoas diferentes, pessoas falando que a minha linguagem é diferente. Então, isso foi um baque para mim, sabe? Uma coisa, como assim, né? Brasil, né? Tão Brasil, tão diferente ao mesmo tempo. E aí, isso foi batendo forte em mim, a linguística, a cultura, a comida. E aí eu fui trazendo isso para a poesia, né? Então, quando eu me deparei num território que era meu e não era meu ao mesmo tempo, comecei a escrever a poesia, que é o Terra Alheia. E eu sentia que São Paulo era alheio a mim. Eu falei, nossa, São Paulo não me quer aqui. Parece que eu sou, eu sou brasileiro, mas não posso morar em São Paulo, parece. Que as pessoas não me querem aqui, de certa maneira. E não falam isso, logicamente, mas você sente. E esse sentir é que eu vou levar para a poesia. E essa nostalgia é aquela memória que você se apega ao que o que é seu, de certa maneira, que é a sua terra, a sua cultura, a sua comida, a sua gente, apesar dos pesares, aquilo é seu. Aquele território é seu, né? E aí você se apega a isso e eu comecei a construir o texto em cima desse apego que eu tinha pela terra, da terra que eu tinha, e esse construir um sentimento e envolvimento com essa nova terra alheia que quer e não quer ao mesmo tempo o meu corpo aqui. E são tantas as histórias parecidas com a sua, né? Não tive, obviamente, Sim. como não me lembrar dos versos do Caetano, né?
Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, né? É aquela nostalgia que, ao mesmo tempo, é quebrada frente a um mundo, como você falou, de linguagem, de espaço, de tempo, de possibilidades novo. Eu tenho o prazer de receber hoje no programa Subtexto o escritor Luiz Sourac Lima, que é poeta, está aqui o livro Terra Alheia, que é um livro terno, um livro doce, e daqui a pouco, se o Luiz me permitir, eu vou ler um ou dois poemas aqui, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, no canal Glauco Keller, e para quem está acompanhando a gente também na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3. Quero aproveitar esse momento para fazer um convite especial a você que está acompanhando a gente pela internet ou você que está acompanhando a gente pelas ondas do rádio. Você já conhece o Canto das Letras? O Canto das Letras é o nosso querido apoiador cultural desde junho, já faz alguns meses, e é um espaço muito especial de arte, educação, cultura e conhecimento. No Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal e muitos HQs. E se você curte vinil, então você precisa conhecer o Canto das Letras. O Canto das Letras tem a melhor coleção da região de MPB, jazz, blues e, claro, o velho rock and roll. O Canto das Letras lembra aquelas pequenas livrarias latino-americanas ou de Londres, se você preferir. Filme um lugar chamado Notting Hill, você sabe o que eu estou falando. Você chega no Canto das Letras, bate um papo num ambiente agradável, conversa com o Serginho sobre filosofia. O Serginho é o livreiro mais querido da região e pode colocar um vinil para ouvir, tomar um café, enquanto você procura o seu livro ou procura fácil de acessar. E o WhatsApp eu vou passar para você que quiser mandar um alô e perguntar sobre alguma obra para o Serginho lá no Canto das Letras. O WhatsApp, então, é 16982464964. Eu vou repetir, 16982464964. E eu sempre lembro que você que acompanha o programa Subtexto, as nossas redes sociais, as redes sociais do Canto das Letras, todo mês tem um livro, ou melhor, dois livros, duas obras, uma da literatura nacional e outra da literatura universal para você. Já passaram por aqui Kafka, já passou Graciliano Ramos, já passou Luiz Fernando Veríssimo, Clarice Lispector, essa galera toda pode pintar na biblioteca da sua casa, é só você ficar atento, só você ficar atenta às postagens do Canto das Letras e também aqui do programa Subtexto. Livraria Canto das Letras compra, vende e troca o espaço mais aconchegante de São Carlos e de região. Luiz, você se considera mais poeta ou mais prosador, cara? Nossa, que pergunta difícil, né? Mas vou falar para você que eu escrevi, né? O meu último texto foi uma novela, né? Um romance. Mas eu sou apaixonado por poesia. Esse Terra Alheia, que é meu filho, meu primeiro filho, é algo que sou apegado imensamente. Então eu gosto mesmo de escrever poesia mesmo. E quando você lê a Carne, Suor e Sangue, você percebe que eu gosto de trazer essa prosa poética, porque eu gosto de poesia mesmo, e trazer a realidade sem a poesia, para mim, é um pouco dolorosa, então eu prefiro a poesia. O Terra Alheia é de que ano, Luiz? 2023. 2023. E agora, recentemente, você mergulhou na prosa, lançando Carne, Suor e Sangue. Por que você optou por fazer essa mudança, escrever essa novela ou romance, deixando um pouquinho a poesia de lado? Esse texto, na verdade, já construí há algum tempo. Ele já estava na gaveta há alguns anos, e é quase uma autobiografia misturada com ficção, com poesia, com sonho. Eu gosto muito de sonhos também. Então, eu fui escrevendo isso durante muito tempo e estava agarrado, sei lá,
7 anos, talvez até antes que o próprio Terra Alheia, né? Mas eu não tinha coragem de publicar. Sei lá, faltava alguma coisa, sempre falta alguma coisa, né? E eu fui deixando. Até que surgiu a oportunidade, eu falei, eu vou publicar. Mas ainda assim, para mim, está incompleto. Aquela coisa de... Eu nem leio de novo, eu só publiquei mesmo, não quero ler de novo, porque se eu ler, eu vou ter que mudar alguma coisa e eu fico meio surtado. Mas, assim, eu gosto muito desse livro também, tá? Janaína é uma pessoa, um personagem que pediu muito de mim, né? Jeane também pediu muito de mim, e outros tantos, né, que foram ali colocados, e aí você convivendo com esse personagem, e vai ficando um pouco dolorido, né, se separar deles no final. Mas é um texto antigo, tá, que foi construído com o tempo também, e é um pouco da minha vida, um pouco ficcionada ali, né. Quem me conhece sabe, aquela velha história, né? Quem me conhece sabe. Mas, assim, é um livro maravilhoso e eu gosto bastante dele também. Vou tomar a liberdade de ler um poema chamado Perdido, um poema que está na página 26 do Terra Alheia, um poema de que eu gostei muito. Que bom. Perdido, ando procurando coisas no chão, como se a esperança brotasse do asfalto. Ando procurando coisas, pensando se sorte cabe num bolso furado. Ando procurando, tal como um esquecido que deseja esbarrar na alegria, sem querer. Ando, achando que o amor é livre e externo ao ser. Ando procurando o inencontrável, porque, na verdade, ando me perdendo de vez em quando. Você tem um poema favorito do livro, Luiz? Olha, vou te falar que eu tenho um poema favorito, sim. Eu tenho alguns favoritos. Esse é um deles. Eu gosto muito desse poema também. É a situação que você está meio perdido mesmo. Eu me senti assim várias vezes aqui em São Paulo. E aí, um belo dia, eu resolvi escrever esse sentimento de ficar perdido, né? De me sentir meio deslocado, nada funciona, nada encaixa. E eu era um operário nessa época, eu trabalhava numa fábrica. Mas eu não me via naquele espaço, então aquilo ia me incomodando, eu não sabia para onde eu ia, eu não conseguia sair daquilo. E eu vou te falar uma coisa muito que o Gessé de Souza fala dessa mudança de classe social. Tá? Eu sempre fui muito pobre, então a pobreza te leva para um local muito de operário, infelizmente. Tá? Você entra numa empresa, tem que mexer numa máquina, nanana. Só que aquilo ia me incomodando imensamente. Eu não sabia como sair daquilo. Falei, como é que eu saio disso, né? Como é que eu saio? Como é que eu deixo de ser operário? É uma função interessante para alguns, mas para mim não era. Eu não quero ser operário. Então isso foi tirando um pouco a minha esperança, dia após dia, sabe? Sendo operário. E eu resolvi fazer faculdade, mesmo sendo operário. E eu fui muito questionado em relação a isso, né? Porque eu fazia faculdade de letras e, ao mesmo tempo, amarrava tubos numa empresa. Então, é uma coisa meio que não viam um futuro para mim. Falaram, Luiz, você é operário, você amarra tubete de papelão na empresa, né? Eu falei, mas eu estou fazendo o que eu quero, estou fazendo o que eu gosto, eu quero só seguir. E esse poema é sobre essa coisa de ficar perdido, sabe? E aí eu vou buscando, tentando, e até que enfim que deu certo, né? Eu saí de uma classe muito pobre e fui para uma classe média, né? Que hoje eu sou classe média, economicamente falando. Tenho um salário que é totalmente diferente do que eu recebia antes, mas isso graças, é claro, né? A uma ancestralidade de vontade da minha família de falar, a educação é importante, vai que a educação é importante. Talvez essa palavra, essa frase ficar muito na minha memória, a educação é importante. E apesar dos pesares, eu ficava na educação. O caminho era a educação. E eu fui e deu certo, sabe? Eu acho que esse poema busca essa lógica. Mas um outro poema que eu gosto bastante, se me permite pegar aqui, posso, né? Claro que pode pegar. Nesse momento, o Luiz está pegando um exemplar do Terra Alheia, selecionando um poema dele e vai ler para a gente Eu aqui. tenho que ler ainda isso. Se você puder, vai ser bem bacana, Luiz. Tem um que é muito grande, talvez, mas eu escrevi.
Ele chama... Cadê você? Eu até musiquei com uma colega minha que a gente ia fazer uma apresentação de música junto tambores africanos, enfim. Chama Corte. Eu gosto muito desse poema. Chama Corte. E é assim, ó. Machado tinindo na mata escura, derrubando a golpes ainda fortes, velhos pés de plantas. Plantas dos pés do velho, fatigado pelo longo caminho que mata. Em casa, esperando 3 vidas que vibram, como machado a cada golpe. O suor lhe queima a vista e se funde as lágrimas para esconder a dor da vida. Vira orvalho, choro de madrugadas em claro. Brilhando como um ser mitológico na mata, para. Encosta o machado na planta escura, acende no verde escuro seu cigarro de folhas antigas e rasgada de cartilhas do ABC da infância. A cada página perdida, lembranças de criança em várzeas. Na lama negra do mangue, espuma de mar puxadas por redes pesada, passado, penso. Presente fumando o passado, esfumação do futuro. O fumo jangadeiro acaba. O primeiro golpe é na planta, o último é na vida. O tinir do machado cessa. Caem 2 corpos sobre o chão preto. Um gemido ecoa pela boca da mata. O corpo verde jaz no negro solo, o negro velho jaz no corpo do solo. E esse Ah, que poema... legal. E bom ouvir o poema com a sua entonação, ouvir na sua voz. Quem está acompanhando a gente pela internet pode te ver também. Quem está acompanhando a gente em 95,3 pode te ouvir. Ô, Luiz, de que forma você acha que a literatura, de maneira geral, pode impactar a vida da sociedade? Você falou que a educação ela impactou demais. Tem uma frase que diz que a maior rebeldia que um jovem pode ter é ler, né? É se educar, né? Para combater o sistema. E a literatura? Eu costumo dizer que a literatura é a mais barata das artes, né? A gente faz literatura com um pedaço de papel e um lápis. De que forma você, agora, o Luiz, professor, enxerga a figura da literatura no mundo atual? Assim. Eu vou usar uma lógica do Antônio Cândido, que também defende a literatura e a sociedade como coisa conjunta e inseparável, né? E essa força social, junto com a literatura, é mostrar uma realidade, é mostrar talvez um sonho, um desejo social, uma vontade que ainda precisa ser alimentada, uma vontade que precisa ser realizada. E a literatura ela tem que ter esse papel, né? De pegar sonhos e desejo e dizer assim, ó, é por esse caminho aqui. Vamos junto, vamos construir isso aqui que eu estou te mostrando. Ó. Esse sentimento aqui de conjunto, né? Essa vontade de futuro, esse medo, mas esse medo caminhando. Né? Esse medo caminhando, vamos caminhar junto, né? Apesar do pesar. Então, acho que a literatura tem esse poder e esse papel, né? De falar assim, ó, o caminho é esse. Vamos por aqui e mostrar isso em palavras, em personagem, em espaços, em desejos, em mundos ficcionais que talvez sejam reais um dia. Eu conheci a obra do Luiz a partir de uma amiga em comum, a Cristina Pirassol, professora da área de linguagens, e que foi minha veterana na Unesp, lá nos idos dos anos 90. E eu queria perguntar para você de onde você conhece a Cris, como que foi esse contato com ela? Eu vou te falar que o contato com a Cris Pirassol foi tipo uma conexão quase que automática. Eu a vi e ela me viu. Eu falei, nossa, nossas almas se conectaram. Uma coisa meio, sei lá, horóscopo, meio signos, meio coisa assim, sabe? Acho que almas que se encontram, que amam cultura, literatura, arte, música, acho que bate o santo, né? O santo bateu. E ela é a minha coordenadora na escola, né? E ela me entrevistou para entrar na escola. Ela falou assim, não, eu quero você, eu adorei você é a vibe da escola, acho que estou precisando de você aqui. E eu falei, não, vamos nessa, gente. E eu encontrei ela lá, numa entrevista de emprego, né? Falando assim, mais brutalmente falando assim, foi uma entrevista de emprego. E hoje ela é a pessoa que eu venero, ela é uma pessoa maravilhosa, tá? Ela é incrível, inteligentíssima.
Eu adoro a Pirassol, para mim ela é uma 15ª mãe, que eu sou cheio de mães, né? As pessoas me adoram, eu adoro as pessoas e vou buscando mães em todos os espaços, né? Ou carente aqui, né? Falando, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber na bancada virtual o escritor, poeta, agente cultural, professor Luiz Sourac Lima, que passa por aqui para trazer um pouquinho da sua história dentro das letras, dentro da literatura, as agruras do seu passado lá em Pernambuco, mas também as doçuras, as belezas que acabam aparecendo na sua poesia, nos seus textos. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Luiz, você tem escritores que inspiram a sua Ah, escrita? sempre, né? Eu amo a Clarice Lispector de coração, assim, eu leio vorazmente a Clarice Lispector, desde muito jovem, na verdade. Meu primeiro contato com a Clarice foi aos 14, 15 anos, por aí, mas eu abandonei ela. Na primeira lida, eu abandonei ela. E eu falei assim, Clarice, minha querida, você não é para esse momento. Ainda bem que eu tinha um senso, né? Depois de algum tempo, talvez aos 20 e poucos anos, eu voltei a Clarice e aí comecei a lê-la assim desesperadamente. Amo a Paixão Segundo GH, assim, muito mais que a Hora da Estrela, talvez. E a Clarice, ela é esse ponto alto na minha construção de escrita, na minha construção de leitor também, tá? Além da Clarice, eu tenho grandes estudos com Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, o Machado. Amo Machado de coração. Eu tive contato com ele muito jovem também, mas esse eu não abandonei, porque ele tem uma leitura muito dialoga com a gente, né? E desde muito jovem eu gostei muito do Machado. Então, o Machado e a Clarice, para mim, são principais nessa lógica de literatura e construção de leitura. E o que rola no seu Spotify, Luiz? O que você ouve? Que tipo de música você ouve? E você ouve música enquanto você está escrevendo? Enquanto estou escrevendo, não. Enquanto estou escrevendo, não ouço nada, eu não consigo dividir mente, dividir pensamento, né? Então, e na verdade eu não tenho um momento para escrever. Eu não tenho essa lógica. Talvez uma lógica meio europeia, meio branca, né? De parar, escrever. Talvez seja uma coisa muito dessas pessoas que têm mais tempo de escrever. Infelizmente, não tenho todo esse tempo. Gostaria de ter? Sim, gostaria. Mas eu escrevo na fila do ônibus, escrevo no supermercado, escrevo no elevador. O que me vem de memória, de desejo, eu vou escrevendo. Eu escrevo aonde, né? Escrevo na bloco de notas do celular mesmo. Então, eu uso mesmo o celular para escrever, memória. Escrevo poemas inteiros no celular durante uma espera, um desejo, uma vontade. Porque eu sou da lógica do Guimarães Rosa também. Essa lógica do que esse ímpeto, esse pensamento, ele foge. Tá? Ele foge mesmo. E se você não tiver nada para escrever no momento, não é a mesma coisa depois. Porque rememorar isso não é a mesma coisa. Então, se o desejo vem, se a situação vem, se você quer replicar aquilo que você viu, sentiu, ouviu, é naquele momento. Então, onde eu estiver mesmo, eu escrevo no celular, seja lá onde for. Né? Dificilmente faço isso em sala de aula, porque na sala de aula a atenção é muito ligada à aula. Né? Eu não consigo pensar em criação literária na aula. Mas saiu desse espaço, qualquer lugar, para mim, é lugar de escrever. Mas a E o que música, você. a Isso, o que música, a você música. ouve? Quando você não está escrevendo, então. Quando eu não estou escrevendo, eu ouço Caetano Veloso, Gal Costa, gosto muito de música da comunidade LGBTQIAPN+, todas, tá? Gosto da Vanessa da Mata, Maria Rita, amo de coração, Maria Bethânia, amo a Maria Bethânia desde sempre, uma coisa muito louca ter com a Maria Bethânia, e música mais bossa nova, MPB, e é por esse espaço mesmo. Ah, você fez uma seleção maravilhosa aí para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte. Você selecionou alguns nomes muito especiais. Luiz, como que você se enxerga daqui a 5 anos? O que você quer estar fazendo? Onde você quer estar? Você já Nossa. quer ter publicado mais 3 ou 4 livros? É muito. Você tem planos para daqui a 5 anos?
Na verdade, não, eu não tenho planos daqui a 5 anos. Acho que eu só faço mesmo. Eu nunca pensei, por exemplo, em ser produtor cultural. Aconteceu, fui para esse espaço, deu certo de alguma maneira e eu fui, sabe? E eu não tenho muito essa coisa de organizar o futuro. Eu só desejo ser mais. Então, eu sempre quero ser mais, né? Ser mais escritor, ser mais professor, ser mais produtor cultural. Eu só quero ser mais, independente dos espaços que vão me dando, eu vou me encaixando e eu vou indo. É essa a lógica. Não tenho muito que esperar o que planejar, talvez. A gente está terminando o programa Subtexto e eu queria perguntar para você o que te faz rir, o que te faz gargalhar, Luiz? O que me faz rir? Nossa, o que me faz rir? Eu acho que a verdade me faz rir, a realidade me faz rir. E eu rio muito eu rio da vida, da verdade, sabe? Até do trágico ao mais engraçado. Acho que a vida é feita para sorrir mesmo. Luiz, eu vou pedir para você repetir, porque deu uma travadinha. Eu tinha perguntado para você o que te faz rir. Vou pedir para você responder novamente. Claro, o que me faz rir é a verdade, a vida, sabe? É o, é o trágico de todo dia. Isso me faz rir. Acho que eu rio da verdade, da vida. Talvez isso me dê força para seguir. Não me levo muito a sério. Talvez seja essa a lógica da vida mais tranquila. Não se levar a sério. Na sala de aula, eu não me levo tão a sério assim. Não sou tão ranzinza, no namoro, na amizade, na família. Eu só quero viver. É só isso. Né? Não tenho nada mais do que viver. Então, o que me faz rir é a vida. Sentar no bar com amigos e rir de qualquer coisa. Luiz, bom demais ter você aqui, cara. Obrigado. Agradeço. É um prazer estar aqui e falar um pouco do meu livro, um pouco da minha literatura, um pouco da minha vivência, do passado e de um desejo desorganizado de vida. É isso, eu sou o Glauco Keller e esse foi mais um programa Subtexto. Hoje eu tive o prazer de receber o escritor, poeta Luiz Sourac Lima, que tem duas obras deliciosas. A primeira é essa aqui, ó, Terra Alheia, é um livro de poesia. Eu fiquei encantado com os olhares, os pensares do Luiz sobre a sua Pernambuco, sobre São Paulo, e também Carne, Suor e Sangue, que é uma novela, um romance que o Luiz acaba de lançar. Eu vou ficando por aqui, mas como você sabe, na semana que vem, na sintonia da 95,3 FM, na sintonia da Rádio Fiscar e também no YouTube, no canal Glauco Keller. Aproveita lá, se inscreva. Tem mais um bate-papo com um produtor cultural, com um artista, com um escritor, com uma escritora, trazendo um pouco de arte, de educação, de cultura para você nas ondas do rádio e também nos sinais da internet. Grande beijo, eu volto na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.